No ar, mais um programa Histórias e Conquistas, e hoje, numa edição maravilhosa, eu estou aqui na Univale para compartilhar um pouquinho com vocês a trajetória profissional do nosso vice-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, professor Valdir Sequinel. Ele que foi agraciado neste mês de outubro com a comenda de mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Não perca, nosso programa está começando. Fique com a gente. Professor Valdir Sequinel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com você, Larissa, e com nossos telespectadores, né, da TV Univale. Professor, eu sei que o senhor é doutor, mestre em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador, professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas da Univale, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, coordenador internacional da Rede Ibero-Americana de Estudos de Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Regional de Interesses Farmacêuticos e da Rede Ibero-Americana de Investigação em Câncer. Enfim, autor de diversos livros, capítulos, mais de 350 artigos científicos publicados, mais de 50 dissertações de mestrado e teses de doutorado orientadas. Uau! Essa paixão, eu imagino que é uma paixão pela produção científica. Isso veio desde cedo, desde criança, quando o senhor entrou na universidade? Como que o senhor era como aluno? Na realidade, eu comecei a minha carreira científica já no antigo, que nós chamávamos de segundo grau, né? Hoje ensino médio. Eu assim, vi que eu realmente gostava dessa parte da ciência quando nós tínhamos as feiras, né? Feiras de ciência. Eu me envolvia muito, gostava, e naquela época o curso era preparatório na área de Química. Então eu acabei seguindo a carreira, fui fazer Química bacharelado na Universidade Federal de Santa Catarina e continuei lá os estudos, né? E quando eu realmente comecei a parte de produção científica foi no mestrado, né? Trabalhando com plantas medicinais e depois com uma parte de síntese, desenvolvendo compostos com atividade biológica e depois fazendo doutorado e seguindo a carreira como orientador. Então, realmente eu sempre tive essa paixão, né, pela ciência. O que uma pessoa precisa para ser um bom pesquisador? Eu acho que, acima de tudo, vontade, né? Dedicação, comprometimento, mas a paixão é fundamental. Você tem que gostar daquilo que faz, né? E eu, felizmente, gosto muito, né, de trabalhar com a ciência, gosto muito de estar junto com os alunos. E já no meu doutorado eu tive essa oportunidade de estar trabalhando com alunos, de orientando, o pedido do meu orientador de orientar, né? E quando eu vim aqui para a Univale em 1995, eu vim como um professor, mas na realidade pesquisador, né? Mas eu procurei me inserir em sala de aula e aí montamos um núcleo de pesquisa e depois de 6 anos nós já tínhamos uma produção científica muito significativa na área de plantas medicinais, né? E claro, isso foi agregado também pela vinda de outros pesquisadores. E aí, em 2001, nós implementamos o mestrado, do qual eu fui o primeiro coordenador, mestrado em farmácia, ciências farmacêuticas, né? E aí foi muito bacana, porque a gente conseguiu estrutura, um apoio da universidade, dos órgãos de fomento, a vinda de outros pesquisadores, né? E quando o professor Provese, ele, que era o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão na época, assumiu a reitoria, ele me convidou então para ser o pró-reitor, né, para substituí-lo. E então eu continuei, né, trabalhando na área e eu na realidade eu acabei trabalhando tanto na parte administrativa como sendo docente e mantendo o grupo de pesquisa atuante, né? Então eu tentei assim ao máximo conciliar e tenho feito isso, né, até hoje, né, depois de 12 anos como pró-reitor, 4 como vice, tenho trabalhado com uma equipe maior hoje, né, porque depois, em 2012, o mestrado ele acabou também implementando o programa, implementando um curso de doutorado, e hoje, então, nós temos muitos alunos, eu oriento vários deles, né? Então, por isso também essa
produção científica, né? Porque eu tenho comigo muitos alunos, mas principalmente colegas, professores que têm dado todo o suporte. Teve algum momento de superação na sua carreira? Eu acho que na carreira de um pesquisador sempre acontece momentos de superação, né? Principalmente quando a gente depende de recursos, né? Que é o caso. Para se desenvolver pesquisa científica, você depende de recursos públicos, recursos institucionais, né? E a ciência brasileira ela passou e vem passando por altos e baixos. Então, a gente tem que realmente buscar alternativas. E uma alternativa que é muito interessante, que eu consegui ter muito êxito, foi o estabelecimento de parcerias, né? Parcerias com pesquisadores do Brasil, pesquisadores internacionais de países como a Itália, como a Espanha, Panamá e muitos outros aqui da América Latina, que permitiu que a gente continuasse o desenvolvimento de nossas pesquisas. E com isso eu consegui coordenar 2 redes internacionais e isso viabilizou também recursos, projetos, etc. Então, assim, o pesquisador ele vive, né, momentos angustiantes, né, também, porque sem recursos não tem condições de continuar, de fazer uma determinada pesquisa, né, e nós sempre vivemos esses momentos, né, de recursos abundantes e, de repente, quando se tem uma crise no país, onde que se corta primeiro? Sempre na ciência, na tecnologia, na cultura, né? Mas, como eu falei anteriormente, né, eu acho que a gente consegue com pessoas que têm essa mesma visão, né, consegue resolver esses problemas. Né? O que não pode, e o que acontece muito, as pessoas reclamarem apenas, né, e não buscarem alternativas para buscar alternativas, né, e isso eu felizmente tenho feito, né, buscando sempre alternativas, novas parcerias, né, e tem dado certo. O senhor é pesquisador da Rede Ibero-Americana de Investigação ao Câncer. Tem alguma pesquisa significativa assim que o senhor fez com relação ao câncer? Essa é uma rede que nós implementamos desde 2012, né? Ela está em funcionamento, envolve 6 países, né? E na realidade, a Univale ela já vem trabalhando há mais de 20 anos com plantas medicinais, com várias patologias, ensaios farmacológicos. E nesse contexto a gente tem usado muitas indicações da medicina popular. Quando nós implementamos essa rede, a Ribicâncer, nós já tínhamos algumas plantas que a população usava e que não tinha estudo já na literatura, né? Então nós tínhamos alguns subsídios. E grupos com potencial para fazer esses estudos, como o pessoal da Unicamp, de Salamanca, detectaram que algumas das plantas que a gente vinha estudando tinha realmente um potencial bastante interessante, né? Por exemplo, né, uma planta que é muito usada aqui na população, que é a janaúba, né? Então nós encontramos aí substâncias que agem, né, contra várias células cancerígenas, vários tipos de tumores, por exemplo. Uma outra que também ocorre bastante aqui na região, né, que é o bacupari boliviano. Ela foi trazida há muitos anos lá da Bolívia, né, e uma pessoa acabou cultivando e se descobriu que poderia ter uma ação anticâncer e a gente descobriu ali moléculas também bastante interessantes. Estamos ainda trabalhando, né, com essas moléculas. Publicamos os artigos em revistas internacionais especializadas e o trabalho dessa rede continua, né? Agora trabalhando com mecanismo de ação, estudando os mecanismos e tal. E com isso eu só citei assim os exemplos mais promissores, né? Mas a gente tem várias outras linhas, né? Com essa rede a gente acabou implementando também modelos aqui na universidade, né? Então hoje o mestrado já tem pessoas trabalhando, né, nessa área do câncer aqui, desenvolvendo modelos experimentais, coisa que antes da rede a gente tinha que, para testar, submeter aos centros maiores, né, como Espanha, como Campinas, que eu já falei, e hoje a gente consegue fazer pelo menos a triagem dessas plantas aqui na universidade. Aquelas que forem promissoras, como pronunciados efeitos biológicos, a gente acaba então estudando mais detalhadamente com esses parceiros. Qual que é a área que mais te fascina dentro da pesquisa? Eu, assim, sempre gostei mais do trabalho com plantas, né? Eu trabalho com síntese orgânica, eu trabalho com várias outras coisas, mas a parte de plantas medicinais, de descobrir os ingredientes, né, que estão dentro do chá, de uma preparação de um extrato que fazem o efeito biológico, como
que vocês conhecem, os famosos flavonoides, né, coisas desse tipo. Então, descobrir, né, essas substâncias, separá-las da planta, uma a uma, né, e depois saber que estrutura molecular que ela tem. Nossa, então, isso é muito difícil. Então, esse é um trabalho assim, que me fascina. Né? O meu trabalho de mestrado ele foi mais na síntese, mas eu gostava tanto que eu fazia isso mais por amor à camisa. E depois segui justamente nessa parte de plantas. Né? Interessante foi que eu descobri essa vocação casualmente. As pessoas às vezes perguntam, né, como é que tu fosse por essa parte de plantas e tal. Eu estava terminando o meu curso de bacharelado em Química na Universidade Federal, e nós temos lá o famoso RU, né, Restaurante Universitário, e eu, sentado, almoçando, escutei uma conversa de duas pessoas na frente, que eu conhecia só de vista, e uma dizendo para a outra, eu trabalho com chás, com plantas, eu faço o extrato, a gente testa lá em animais para verificar os efeitos biológicos, depois eu vejo o que está agindo, separo os compostos. Eu fiquei prestando atenção naquela conversa e comecei a sentir o meu coração disparar, assim, ó. Amor à primeira. Não, sabe, aquela coisa assim, ó, puxa, era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí com isso, eu esperei, me formei e fui fazer mestrado, já sabendo que eu queria trabalhar nessa área de plantas. E daí o meu orientador me ofereceu uma oportunidade, né, uma bolsa para trabalhar com uma planta, para extrair uma substância e dessa substância que tinha efeito antiespasmódico, fazer modificações na estrutura química. E aí foi ali que eu comecei, né? E eu senti realmente essa paixão pela pesquisa nessa área. E nunca mais parou? Não, aí nunca mais parei. Professor, nós temos que Espero nunca mais parar. Nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o nosso vice-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, professor Valdir Sequinel. Professor, eu sei que neste mês de outubro o senhor ganhou a comenda de mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Você foi o primeiro pesquisador da Univale a receber, me comentou nos bastidores que foi a maior conquista profissional do senhor, isso? Realmente foi uma grande honra, né? Uma honraria assim, muito significativa da minha vida, porque na realidade foi a primeira comenda do clube, com critérios muito rigorosos, né? Estavam competindo aí cerca de 30 pesquisadores de todo o Brasil. Então eu fui o indicado, né? E claro, isso para mim foi extremamente gratificante para a própria universidade, né? E é um mérito que eu divido, né, com toda a equipe, porque os critérios eram atuação na pesquisa científica, na gestão universitária, na responsabilidade social, né, no ensino, na extensão. Então tinha uma série de atividades que estavam sendo mensuradas, né, na concessão dessa honraria. E eu consegui, né, atingir esses objetivos, né, meu nome que estava à frente, mas é um mérito coletivo, né, porque tem uma grande equipe, tanto na vice-reitoria, né, que me dá suporte, mas também lá no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, né, vários colegas, muitos alunos, né, meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, que têm possibilitado as descobertas, a produção científica aí que me levou, né, a ser o indicado para essa grande honraria. Com certeza foi uma das mais marcantes da minha vida. E como vice-reitor, quais foram as atividades que o senhor está desenvolvendo, está à frente aqui na Univale? Eu, assim, gosto muito, né, também dessa função, porque a gente acaba colocando, né, em prática aquilo que vem aprendendo lá na bancada, né. Então as pessoas às vezes dizem, poxa, como é bom você trabalhar com alguém na burocracia, na parte administrativa, que conhece o outro lado do pesquisador. Então, vindo de lá, né, da bancada, da pesquisa, eu consegui aqui montar uma equipe e estruturas e resoluções, né, que favoreceram bastante, né. Eu posso dizer que a universidade ela não mediu esforços para poder atender em relação a investimentos com bolsa para alunos de iniciação científica, para custeio, né. Então nós tivemos assim uma experiência muito gratificante, né, onde nós conseguimos realmente fazer com que os pesquisadores eles tivessem as condições melhores para desenvolver as suas pesquisas. Claro que, infelizmente, em função da necessidade que eu falei antes de
ter recursos para equipar, comprar equipamentos, né? É muito grande nessa necessidade. Mas eu acho que dentro do que a universidade ela se propôs a fazer, eu acho que a gente conseguiu sim atingir, né, os seus objetivos, porque hoje, veja, nós temos 11 mestrados, 6 doutorados, todos eles muito bem avaliados, todos com uma internacionalização bastante significativa, né, programas com dupla titulação. Nós temos hoje uma outra atividade que me deixa muito feliz e orgulhoso, que é a participação na formação de professores de locais, por exemplo, que precisam de titulação, né, como Norte, Nordeste. Então nós desenvolvemos com a nossa equipe os mestrados interinstitucionais, doutorados interinstitucionais, ou seja, nós levamos o nosso programa lá na região, por exemplo, em Rondônia, né, no Maranhão, em outros lugares, para formar mestres e doutores para depois atuarem nas universidades daquela região. Então nós temos hoje em desenvolvimento vários cursos, né, e a pesquisa em si, né, ela está muito relacionada com os programas de pós-graduação em stricto sensu. Né? Então, 90% a 95% da produção científica da universidade está relacionada aos programas stricto sensu. A universidade tem hoje 130 grupos de pesquisa. Né? Então, imagine, nós temos uns 400 professores atuando em pesquisa, nós temos só no mestrado mais de 800 projetos de desenvolvimento, 600 projetos de iniciação científica, envolvendo o aluno de graduação, né, que fica mais preparado para enfrentar o competitivo mercado de trabalho. Né? Então, a participação em projetos de iniciação científica dá uma maturidade para o nosso aluno. E ele, depois, ele fica muito mais preparado para seguir a sua carreira, principalmente se ele tem o viés da continuidade, né? No sentido de desenvolver um mestrado, doutorado. E é interessante que não necessariamente só no mundo acadêmico, mas no mundo profissional também, né? Exatamente. Traz essa maturidade. Com certeza. E nós temos, dentre os nossos programas de mestrado, alguns que são com o viés profissional, né? Para atender justamente a demanda do mercado, para resolver problemas das empresas, das indústrias. Né? Nós temos hoje 3 mestrados profissionais. Né? Então, tem também esse outro lado. E, então, assim, é muito gratificante, né? Desenvolvemos também programas específicos de extensão, programas culturais, né? Então, tudo isso me deixa assim, muito feliz e com a certeza da missão cumprida. Indo um pouquinho para o seu lado pessoal, tem alguma coisa que o senhor faria de diferente há 30 anos atrás? Se o senhor pudesse lhe dar um conselho, qual seria? Olha, eu sou uma pessoa feliz, né? E que gosta do trabalho, gosto de tudo que eu fiz e tudo que eu faço. Então eu manteria o mesmo perfil. Eu, assim, continuaria e faria aquilo que eu fiz. Me qualifiquei, né? Me envolvi com pessoas boas, né? Criei uma família, né? Então trabalhei muito. Eu pergunto isso porque o jovem, ele é muito ansioso. Ele quer aqueles resultados mais imediatistas. O senhor era bastante ansioso quando novo? Ou já tinha Não, já tinha um certo equilíbrio, né? Na realidade, o pesquisador ele tem um pouco, né? Eu chegava sábado, domingo, ia para o laboratório de ônibus para ver se tinha dado certo uma reação, aquele negócio e tal. Mas não era nada assim acima do normal, né? Eu conseguia conter a ansiedade. Mas claro, as pessoas elas têm, né, esse tipo de preocupação, né, se vai dar certo, se não vai dar e tal. Mas eu também tive muitas pessoas boas, né, que me ajudaram nessa estrada. Então, talvez isso tenha sido fundamental. Né? Eu sempre digo que muitos anjos iluminaram a minha vida, a minha carreira. Né? Então, eu me sinto uma pessoa feliz, realizada. Né? Estou sempre querendo a busca do conhecimento. Né? Sempre digo que, por mais alto cargo que você esteja, por mais alto nível que você consiga ter chegado, mas a busca do conhecimento ela é perene, né? Ela é para sempre, né? Ela é contínua porque nós sabemos um pouquinho. Né? Com certeza. Então, o que o senhor daria de conselho para o nosso telespectador, para o jovem que está iniciando a sua carreira profissional? Eu diria que o importante é você fazer as coisas com paixão, perseverança,
jamais desistir, né? O nosso caminho muitas vezes ele é trilhado com obstáculos, né? Com desafios que muitas vezes a gente acaba querendo desistir, né? E o que eu digo não desista, né? Hoje você pode encontrar um obstáculo, mas com certeza você pode passar por eles, né? Com muita tranquilidade, mas eu acho que assim, importante é você ter parceria e bons parceiros, né? Amigos que realmente estão preocupados com o seu bem-estar, com você, né? Então, eu acho que fazer as coisas com paixão, né, é fundamental. Mas outra coisa que eu sempre falo, né, nas minhas palestras, e que eu acho que é importante as pessoas levarem isso como algo para sempre, né, consigo, é a ética e a humildade. Eu acho que ética e humildade também são adjetivos, né, que a gente tem que procurar carregar junto, né, e eu tenho sempre procurado passar isso aos meus alunos, à minha família, né, porque realmente é muito importante, né. Então, assim, paixão, ética, responsabilidade, comprometimento e humildade. São grandes diferenciais para atingir o sucesso. Pode ter certeza que são. Eu procuro seguir isso e procuro passar isso para todos que estão à minha volta. Ah, já estou inspirada. Professor, eu quero lhe dar uma lembrancinha do nosso programa. Opa, é uma canequinha. Muito obrigado. Sensacional. Vamos então abri-la. Né? Para o nosso telespectador ver também. Histórias e conquistas. Que legal. Poxa, um cartãozinho dentro. Muito obrigado, hein? Narissa, toda a equipe aí, meu agradecimento especial. Vai ocupar um lugar de destaque aqui na minha coleção e no meu coração. Ah, obrigada. E eu sei que o senhor é letrista também, é isso? Eu faço algumas composições, né? Tive a oportunidade, achei gente boa no meu caminho que me ajudou muito a colocar melodias, né? E consertar os meus versos, então consegui fazer algumas canções. Fez a canção da Univale dos 50 anos. Isso, essa foi uma que eu fiz e fiquei muito feliz com o resultado final, né? Foi muito cantada na época das comemorações, pelo coral, por outras pessoas, né? Então realmente foi uma canção difícil, talvez tenha sido das que eu participei, né? A mais difícil, porque falar de uma universidade com uma história como a Univale, uma universidade com 50 anos de trajetória, né? É complicado, mas eu acho que ficou um trabalho legal, o pessoal pelo menos deu assim, feedback bastante positivo. Então tá, professor, nós temos que finalizar o programa. Muito obrigada pela sua atenção. E nós vamos finalizar com a letra, com a música dos 50 anos da Univale. Pode ser? Pode, agora 53 já. Né? 53. Roda aí. Univale há 50 anos, preparando você para o mundo. Tudo é possível quando a gente acredita, tudo é passível de virar realidade. A esperança tá na fé que nos habita, quem se dedica colhe só felicidade. A esperança tá na fé que nos habita, quem se dedica colhe a felicidade. Univale, é nosso orgulho hoje estar contigo. Universidade de verdade, pra comunidade, qualidade no ensino. Univale, 50 anos de plena conquista, tantos caminhos, desafios à vista. História escrita pela essência do saber. Há 50 anos seus educadores plantaram a semente e viram florescer. Com sabedoria todos os valores, teoria e prática. Há 50 anos preparando vencedores, transformando o mundo junto com você. O futuro é nosso, somos desbravadores, sob as luzes da ciência.
Ainda guardo na lembrança que perseverança é o que vale. O devido valor dado à esperança é que fez da FEPEV Univale. Quem vem lá do início sabe o que eu digo: compromisso, responsabilidade, conhecimento pra mudar o mundo. A gente consegue na universidade. Ainda guardo na lembrança que perseverança é o que vale. O devido valor dado à esperança é que fez da FEPEV Univale. Quem vem lá do início sabe o que eu digo: compromisso, responsabilidade, conhecimento pra mudar o mundo. A gente consegue na universidade. Univale há 50 anos, preparando você para o mundo. Univale.